Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar sabendo de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos episódios aqui do Caldeirão. Você também pode contribuir com o botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado, o QR Code tá na tela e o link na descrição. Desde que saiu o rumor na semana passada de que Severus Snape poderia ser interpretado por Papa Essiedo, ator britânico de 34 anos e negro, a internet pipocou de comentários. Alguns a favor, alguns contra, uns amaram, outros detestaram, outros ficaram ali, vamos ver no que vai dar. Enfim, a internet sempre proporciona isso, né? Muitas reações. E que fique bem claro, eu não tô aqui pra falar que se você não gostou da possível escolha do ator pro papel, você é racista. Não, eu tô aqui pra falar um pouco sobre o assunto e esclarecer alguns pontos. Foram feitas, sim, uma enxurrada de comentários racistas. Muitos disfarçados de opinião, mas é um fato que sim, houve muitos comentários racistas. Tanto que o ator precisou privar o seu Instagram. Imagine você precisando fechar a sua rede social, porque tem pessoas que não aceitam que você interprete um papel, que você faça o seu trabalho pelo qual você foi chamado para fazer, simplesmente pela sua cor. Bom, com certeza isso tem pesos completamente diferentes para as pessoas negras e pessoas brancas. Entre os comentários não era difícil encontrar gente falando: você nunca será Severus Snape, não queremos um Snape negro. E é claro, vou enfatizar, você pode simplesmente não curtir muito a ideia por N fatores. Isso não vai te tornar racista. O que te torna racista é você não gostar da ideia só, exclusivamente porque o cara é negro. Isso te torna racista. Eu vi inúmeras pessoas falando que o Snape é descrito no livro como um cara pálido, e algumas pessoas, de forma bastante arrogante inclusive, questionaram se eu não sabia o que significava ser pálido, ou se eu não sabia o que significava macilento, que quem não se incomodou com isso não é fã de Harry Potter de verdade, que o Snape não pode ser negro porque ele tem essas características. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou falar que você é mais ou menos fã porque você concorda ou discorda de alguma coisa. Eu nem tenho essa capacidade. É impossível medir quem é mais ou menos fã. Mas já que muitas pessoas ressaltaram tanto essas características do Snape, tão marcantes e tão importantes para o personagem, vamos conferir juntos aqui a descrição do Snape nos livros? Eu fiz uma pesquisa em todos os livros, ressaltando os principais momentos onde a aparência do Snape é descrita. Começando, é claro, com Harry Potter e a Pedra Filosofal. O professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Agora em outro trecho. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry virou-se depressa. Ali, as vestes negras ondeando a brisa gelada, achava-se parado Severus Snape. Era um homem magro, com a pele macilenta, um nariz curvo e cabelos negros e oleosos até os ombros, e naquele momento sorria de um jeito que dizia que Harry e Ron estavam numa baita encrenca. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Era fato sabido que Snape queria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, mas até Harry, que o detestava, se surpreendeu com a expressão que deformou o seu rosto macilento. Era mais do que raiva, era desprezo. Harry conhecia aquela expressão bem demais. Era a que Snape usava sempre que o avistava. Snape aproximou-se da mesa, olhou para as raízes por cima do nariz curvo e em seguida deu a Ron um sorriso desagradável por baixo da cabeleira longa e oleosa. Com o nariz curvo e ameaçador, o professor Snape saiu, os olhos faiscando para Neville. A pele macilenta de Snape ficou cor de leite azedo. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Do outro lado de Sinistra estava o mestre de poções, de rosto macilento, nariz de gancho e cabelos oleosos, Snape. Snape apontou um dedo longo e amarelado para Malfoy. Do alto do nariz de gancho, Snape baixou os olhos para Colin, cujo sorriso desapareceu de seu rosto pressuroso. Harry viu o contorno do rosto macilento de Snape ficar cor de tijolo, a veia de sua têmpora pulsar mais rápida. Sibilou Snape, seus abissais olhos negros perfurando os de Harry. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Snape passou por ela, olhou do alto de seu narigão sem fazer comentários, o que significava que não conseguiria encontrar nada a criticar. Apareceu Snape, seus olhos negros correram pelos alunos da Grifinória até o ponto em que Harry e Ron
lutavam com Neville. Snape se virou para olhá-lo, o rosto emoldurado por cortinas de cabelos oleosos. Um rubor ameaçador afluiu o rosto pálido de Snape. Harry se sentou e o professor também, seus olhos frios e negros fixando-se no aluno sem piscar, a antipatia gravada em cada linha de seu rosto. Comentou Snape, seus olhos negros cintilando. Era apavorante. Os lábios de Snape tremiam, seu rosto estava branco, seus dentes arreganhados. Agora, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Foi que reconheceu com uma onda de pura aversão o nariz curvo e comprido e os cabelos pretos e oleosos de Severus Snape. Seus olhos negros percorreram os rostos voltados para ele, demorando-se uma fração de segundo a mais no rosto de Harry. Snape olhou do alto do seu nariz curvo para Harry, apertando seus olhos negros fixos em Harry. Os olhos frios e escuros de Snape perfuravam mais uma vez os de Harry. Snape, de varinha na mão, seus olhos negros apreendendo a cena de Dumbledore apoiado na parede aos 4 comensais da morte, incluindo o lobisomem enfurecido e Malfoy. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Uma grande foto de um homem de cabelos negros, nariz curvo, muito conhecido dos 3, encarou-os sob a manchete. Severus Snape confirmado diretor de Hogwarts. E agora Snape olhou para Voldemort. O seu rosto lembrava uma máscara mortuária. Estava branco mármore e tão imóvel que quando ele falou, foi um susto perceber que havia um ser vivente por trás dos seus olhos inexpressivos. Harry viu o rosto de Snape perder a pouca cor que lhe restava, embranquecer, e seus olhos negros se arregalarem quando as presas da cobra se cravaram em seu pescoço. Beleza, essas são as principais partes que mencionam a aparência de Snape, os traços físicos de Snape. Vocês contaram comigo? Ao longo dos 7 livros, existem, coincidentemente, apenas 7 menções à cor do Snape. E todas elas são indiretamente. Nenhuma fala que o rosto dele é branco, que a pele é branca. Só fala que ele ficou vermelho, ou que ele ficou com o rosto cor de tijolo, que seu rosto ficou branco mármore. Todos eles são de expressões de tipo assim, nossa, a pessoa perdeu a cor, sabe? Tomou um susto, perdeu a cor. Enfim, nenhuma fala diretamente que o rosto dele era branco. Isso não quer dizer que ele não era de fato branco. Ele era. A descrição do livro é que ele era branco, ok? Não é isso que eu tô falando. Entenda. Antes de comentar qualquer coisa, entenda o que eu tô falando. O Snape é mencionado 1698 vezes ao longo dos 7 livros. 1698. Você pode conferir. Não é um número que eu tô inventando. Ah, Caco, você contou cada vez que o Snape aparece? Não, eu não contei. Eu tenho os livros no computador e eu posso pesquisar a palavra e ver quantas vezes ela é mencionada. Simplesmente. Dessas 1698 vezes, somente 7 vezes se fala da cor dele, que dá a entender que ele é um cara branco. 7 em 1698. 7. Vocês entendem a grande diferença? E por que eu tô falando isso? Porque não, quero provar que o Snape não é branco nos livros? Não, não é isso. Só que, diferente do que muita gente levantou, que ser branco era indispensável no arco do personagem, não é. No livro está mostrando que não é. O que é indispensável é seus olhos negros e penetrantes, frios, o seu cabelo longo e oleoso e o seu nariz grande. Caco, mas tá falando várias vezes que a pele dele é pálida, que ele é macilento. Sim, está, mas isso em lugar nenhum, em momento algum, é associado a uma pessoa branca, gente. Olha só, sim, a pele negra pode ser pálida, pois a pele negra pode ter uma grande variedade de tons, desde os tons mais claros até os tons mais escuros. As peles negras podem ser acinzentadas, amareladas, avermelhadas ou azuladas. A palidez pode ser um sinal de anemia ou da redução de fluxo sanguíneo e da oxigenação. Na pele negra, a palidez pode se manifestar de forma diferente, ficando meio acinzentada. Então, a palidez já está fora de questão, porque pessoas negras também podem ser pálidas. Palidez não é sinônimo de gente branca. Palidez é sinônimo de falta de saúde, de uma pessoa anêmica, de uma pessoa sem o fluxo sanguíneo como deveria estar, entendeu? Não é exclusivo de pessoa branca. Macilento é um adjetivo que significa pálido e magro ou cadavérico. Pode também significar descarnado, escancelado, sem brilho ou sem cor, descorado, mortiço. Alguns sinônimos de macilento são esquelético, raquítico, anêmico, emaciado, escaveirado, esquálido, lívido, macerado, magro,
pálido. Ou seja, não tem uma linha que diz que é exclusivo de pessoas brancas, caucasianas, que pessoas negras não podem ser pálidas, não podem ter pele macilenta. Não está escrito em nenhum lugar isso. Isso é uma interpretação completamente equivocada. Caco, mas e o cabelo oleoso? Gente, pessoas negras também têm cabelos oleosos. Também. Cabelo oleoso não é exclusivo de pessoas brancas. Ah, Caco, você falou que não ia cagar regra, que respeita a opinião das pessoas. Sim, de fato, eu respeito. Eu não tô falando pra você pegar tudo isso que eu tô falando e ter como verdade absoluta pra você e mudar a sua opinião. Nada do tipo. Eu só estou ressaltando que afirmar que o Snape ser branco é uma questão principal no arco do personagem, quando não é. E também afirmando que palidez e pele macilenta não é exclusivo de pessoas brancas. É só isso. Por esses pontos que eu citei, eu acho que não teria problema o ator Papa Essiedo, um homem negro, interpretar Severo Snape na série. Ah, mas Caco, aí a série não vai ser fiel. Cara, a proposta da série é se aprofundar na história de forma fiel. Mudança nas características de personagens, alguns podem acontecer, principalmente se não for relevante para a história principal do personagem, para o arco do personagem. Não é a mesma coisa que, por exemplo, colocar a família Weasley sem cabelo ruivo, porque diferente do Snape, isso eu tô falando a minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta. Eu gosto de deixar claro porque na internet as pessoas adoram pagar de louca e distorcer o que a gente fala. Isso é a minha opinião, tá? Diferente do Snape, os Weasley têm a característica marcante do cabelo ruivo, da pele branca com sarda. O Snape não. Tanto é que, como eu disse aqui, é mencionado 7 vezes e de forma indireta no livro todo. Diferente dos Weasley, que é mencionado uma porrada de vezes que eles são ruivos, que só de vê-los as pessoas reconhecem porque eles são ruivos, entendeu? Sabem que são os Weasley, os traidores de sangue, bababá. Enfim. E aí tem um ponto também que muitas pessoas comentaram na minha postagem sobre o que eu acharia se mudassem, por exemplo, um personagem que é negro para um personagem branco. Bom, isso já aconteceu nos filmes de Harry Potter. A Lila Brown foi interpretada por 2 atrizes negras nos primeiros filmes e quando ela se tornou o par romântico do Ron em Enigma do Príncipe, ela foi interpretada por uma atriz loira de olhos azuis. Ou seja, foi uma mudança completa da personagem. Completa. Eram atrizes negras, ela só aparecia ali de figurante, mal aparecia. Quando teve destaque, mudaram para uma atriz branca, loira de olho claro. Então já aconteceu. E vocês que acompanham Harry Potter há muitos anos, desde a época do lançamento dos filmes, dos livros, vocês lembram a reação? Qual que foi? Porque eu lembro. E não teve 1% da indignação que estão tendo com o ator, suposto ator que vai interpretar o Snape. Ai, Caco, mas ela não era personagem importante. O Snape é... Galera, vocês vão me desculpar. É uma mudança tal qual a do Snape, independente do tamanho do personagem. Nos filmes de Harry Potter, como tem um episódio que eu fiz aqui, vários personagens são completamente diferentes. A Petúnia não é loira, o Duda não é loiro, o Mundungo não é ruivo, sabe? Tem diversos personagens que são diferentes da caracterização. Mas o problema é sempre quando é um ator negro. Cara, é fato, sabe? Não tô cagando regra. Não é isso, mas é fato, você consegue observar, é sempre quando é assim, é sempre quando é assim. A Jessie Cave, que é a atriz que interpretou a Lila Brown, continua participando de convenção de Harry Potter, vira e mexe ela tá em evento de fã. Eu nunca vi ninguém no Instagram dela falar, você não é a nossa Lila Brown, você nunca será a Lila Brown. Eu nunca vi, de verdade eu nunca vi. Também teve muita gente que falou assim, ah, o ator é muito bonito pra ser o Snape. Pô, não ferra, velho, tem caracterização nos filmes, né? O Alan Rickman era bonitão também, e ele interpretava o Snape, sabe? E tem outra coisa, o Alan Rickman, ele era bem mais velho do que o personagem Snape. Ele era bem mais velho, isso nunca incomodou ninguém, tá ligado? Nunca incomodou ninguém. Da galera que fala do lance da fidelidade, né? Que tá usando a fidelidade como argumento aí. Mas o que me deixa, assim, de verdade, o que me deixa chateado, eu não fico eu não fico com raiva. Já passou pra mim essa fase de ficar com raiva das coisas. Eu fico mais chateado mesmo. Que as pessoas, elas nem se propõem a ouvir o que o outro tem a dizer, sabe? Já sai taxando de mimimi, de lacração, de forçação de agenda, ou de qualquer merda que chamem isso hoje em dia. E aí acabam fazendo uns comentários horríveis, sabe? Simplesmente baseado em nostalgia de filme, porque os filmes eram de um jeito, porque, o livro fala de um jeito. Ninguém sabia como o Alan Rickman seria como Snape. Ninguém. Inclusive, o papel nem foi oferecido pra ele de primeira. Foi oferecido pra outro ator. Ele aceitou depois. Então assim, a gente nem sabe como que vai ser esse ator como Snape. Ele tem plena capacidade de entregar um Snape muito à altura.
E aí, assim, só porque ele é negro, isso vai te incomodar? Só por isso? Porque, o personagem no livro é branco. Mas, pô, como eu tô mostrando aqui, eu tô te mostrando, cara, não tem importância na narrativa, não muda na narrativa do personagem ele ser branco. Agora, um ponto que foi levantado que eu achei muito interessante sobre alguns inscritos, alguns seguidores, né, nas redes sociais levantaram, pô, os marotos faziam um bullying pesado com o Snape, né, chamavam ele de ranhoso, zombavam do nariz, do cabelo oleoso. Como isso seria visto, né, se aplicando a um personagem negro? Pô, poderia ser considerado racismo? Os marotos seriam transformados em racistas? E é um ponto válido de se levantar, é um ponto interessante de se debater, muito interessante mesmo. E eu tenho alguns pontos para falar sobre isso, né, algumas opiniões a falar sobre isso. Primeiro, nós ainda não sabemos os atores que vão interpretar os marotos. Pode ser que entre eles tenha algum dos marotos que seja negro, vai saber, a gente não sabe. Isso só talvez, tá? Só talvez. E aí já quebraria um pouco essa sensação. Mas também, a gente tem que entender que dentro do universo de Harry Potter, e quando eu digo dentro do universo de Harry Potter, eu estou me referindo à história, não estou me referindo às intenções da autora ao criar personagens, ao criar a história. Eu estou dizendo sobre a história. Dentro de Harry Potter, não existe o racismo como a gente conhece no nosso mundo, no mundo dos trouxas. Não existe racismo, não existe preconceito contra um bruxo por ele ser negro. O preconceito que existe dentro do mundo bruxo é o preconceito da pureza de sangue. E aí teve uma galera que levantou: Mas, Caco, os marotos eles faziam bullying pela aparência do Snape. Gente, não. Eles usavam a aparência do Snape depois. No primeiro contato deles, nunca foi sobre a aparência do Snape. O primeiro contato do Snape com os marotos foi no vagão do expresso de Hogwarts. O Sirius e o Tiago ignoraram completamente a presença do Snape e da Lilian. Eles estavam conversando ali entre eles. O Tiago só nota eles, só entra na conversa ali, só começa a conversar, discutir no caso, trocar farpas com o Snape, quando o Snape diz que esperava que a Lilian fosse pra Sonserina. E aí, neste momento, o Tiago começa a trocar farpas com ele ali, e o Snape também troca farpas com ele. Tanto que, neste momento, eles não falam nada sobre a aparência do Snape, eles não zoam a aparência do Snape. O Snape fala que quem ia pra Grifinória era quem prezava mais músculo do que cérebro. E aí o Sirius e o Tiago perguntam pra ele pra onde ele pretendia ir, já que ele não tinha nenhum dos dois. Então você vê que aparência de nariz, cabelo, nada disso é mencionado nesse primeiro momento. Depois, ao longo de toda a história, que eles já tinham a inimizade, que eles já tinham treta, sim, eles falam do nariz, eles falam do cabelo oleoso, eles falam. E talvez, sim, o público de fora possa, dependendo do contexto, isso tudo a gente tem que entender dependendo do contexto de como vai ser escrito e direcionado na série. A gente ainda não sabe como, dependendo do contexto, isso pode, talvez sim, ser interpretado de maneira racista. Com certeza. Eu não discordo disso nem um pouco, acho que é um ponto muito relevante, sim, mas eu acredito que a preocupação com esse ponto, embora válida sim, ela é facilmente resolvida dependendo da forma que as pessoas lá, os profissionais envolvidos, vão conduzir a história. Eu acredito que eles não vão ir por esse lado de racismo, porque isso não existe no mundo bruxo. Realmente não existe. Esse tipo de racismo não existe. Tanto é que o Blasio Zabini, que estuda ali na mesma época do Harry, do Draco, ele é negro, ele vem de uma família negra e ele é supremacista. Ele é supremacista puro sangue. Então não é por esse lado que as coisas funcionam dentro do mundo bruxo. E provavelmente os roteiristas e como a série vai ser escrita, deixe isso claro. Talvez. Óbvio que eu não vou colocar minha mão no fogo, né? Eu não tô lá pra saber o que os caras vão pensar, o que os caras vão fazer. Então a minha opinião sobre esse assunto é: eu não acredito que a cor do Snape seja relevante pra contar a sua história. Eu acredito sim que possa haver uma interpretação de racismo por parte dos marotos, dependendo de como as coisas forem escritas e apresentadas, mas também acho que isso seja contornável. Eu não acho que você é menos ou mais fã porque você não curtiu tanto a ideia, porque quer que o personagem, que todos os personagens sejam extremamente fiéis aos livros. Tudo bem, não tem problema. Eu sou muito fã, sou extremamente fã, dedico minha vida a Harry Potter e eu não vejo problema se alguns dos personagens tiverem suas aparências modificadas. Não, eu não tive minha opinião comprada, a HBO não está me pagando nada, a Warner não está me pagando nada, ninguém está me pagando nada. A diferença é que eu tenho peito para assumir a minha opinião aqui perante vocês, perante centenas de milhares de pessoas. Eu
tenho peito pra assumir minha opinião e sustentá-la. Eu não vou mudar as minhas visões de mundo e os meus valores pra agradar inscrito nenhum, como eu disse no vídeo anterior. Não quer dizer que a gente não possa, mesmo discordando, trocar ideia, entender o que um ou outro tá dizendo. Eu não quer dizer que eu vou taxar você automaticamente de racista, ou que eu vou automaticamente não ouvir o que você tem a dizer. Não, jamais, isso não vai acontecer. Agora, se você for desrespeitoso, se você já vier usando esse termo de lacração, porque de verdade, eu perguntei isso pra um seguidor lá no Twitter, ele falou assim, não sei o que de lacração. E aí eu falei, cara, vamos conversar numa boa, tipo, sem usar esses termos e tal, sabe? Que eu quero entender, quero entender o porquê, né, lacração, porque tudo é chamado de lacração. Se tem um casal homoafetivo numa história, é lacração. Se a protagonista é uma mulher, se a mulher salva o cara, é lacração. Se tem, assim, sabe, se tem um personagem negro, é lacração. E aí eu citei o exemplo de Buzz Lightyear, o filme Buzz Lightyear da Pixar. A parceira lá do Buzz Lightyear, ela é lésbica, né? Ela é uma mulher negra e ela é lésbica. Tanto que ela tem um casamento homoafetivo com uma outra moça lá, né? Isso chamaram abertamente todo momento de lacração, fugindo daquele argumento de que não, só chama de lacração. O cara falou, agora eu lembrei, o cara falou que eu tava delirando porque eles só falam isso por personagens que já existem e são mudados. Aí eu usei esse exemplo de Buzz Lightyear. Tipo assim, não são personagens que existiam. Eles foram criados naquela proposta, naquele cenário, e ele falou, mas isso é lacração mesmo. Aí eu perguntei, por quê? E assim, não respondeu. Por que é lacração? Por que é lacração? Pessoas negras existem e estão nos espaços, ocupam profissões. Pessoas homossexuais existem. Por que é impossível, naquele caso ali em Buzz Lightyear, que é uma história de um desenho de pessoas que nem existem na vida real, por que é impossível uma mulher ali ser lésbica no filme e aquilo é lacração? Tipo, sabe, é isso. É essa parada que... Então, assim, esse tipo de pensamento é o pensamento que não adianta a gente querer conversar com a pessoa e trocar ideia, mesmo dando abertura, porque a pessoa não vai lá e fala lacração, 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 acabou, você entendeu? E assim, se você que tá assistindo esse vídeo tem esse tipo de pensamento, cara, tudo bem, eu não vou perder meu tempo trocando ideia com você. Eu quero empregar o meu tempo trocando ideia com pessoas que estão abertas a ouvir, a agregar, sabe? A ter um debate legal, maneiro, trocar ideia sobre o assunto, sabe? Tipo, pô, colocar um ponto, colocar outro ponto. Lembrando que trocar ideia, esse debate, né, não significa automaticamente transformar a opinião do outro. Debater não é transformar a opinião do outro. No final de uma conversa, eu posso manter a minha opinião e você manter a sua. Não tem problema, não tem problema. Só que eu sinto que desde 2018 a gente vive uma polarização intensa, não só no Brasil, mas no mundo isso tá bem intenso, das pessoas estarem, quem tá de um lado tá errado, quem tá do outro tá errado, sabe? É completamente isso, sabe? Pô, você automaticamente, se você é contra o racismo, automaticamente você é, nossa, lá, lacrador. Não faz sentido, entende? Se você é contra a homofobia, pô, você é lacrador. Tipo assim, cara, qual é o crime em você apoiar que as pessoas tenham direitos, sacou? Qual que é o crime disso? Onde é errado você apoiar que uma pessoa negra tenha os mesmos espaços que uma pessoa branca? Onde é errado você apoiar que pessoas que se amam se casem e tenham o mesmo direito que você? Onde isso é errado? Se você defende essas coisas, automaticamente você é lacrador. Nossa, você entende? Aí, tipo, com essa galera, não dá mesmo pra trocar ideia. Não dá. E assim, se você tá aqui e assiste o meu canal e pensa assim... Ai, Caco, não, tô saindo desse canal. Tudo bem, não tem problema. De verdade, não tem problema. Do fundo do coração. Se você quiser ficar porque curte os conteúdos, ótimo, também não tem problema. Agora, aqui foi o que eu disse no vídeo anterior. Eu não vou tolerar preconceito, não vou tolerar racismo. Esses discursos agressivos não serão tolerados, beleza? Enfim, é isso, mas me conta aqui embaixo o que você achou, o que você tem achado da série, você acha que pode ser legal, você acha que não pode? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, lembrando de forma educada e respeitosa, vou adorar ler os seus comentários, beleza? Um grande abraço pra você, muito obrigado por assistir o Caldeirão Furado, a gente se vê num próximo episódio e até lá, mal feito, feito.